A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa lição de número 7. Onde a gente vai estudar nesse quarto trimestre sobre um tema muito especial, analisando aí o texto, o Evangelho de João. Eu espero que Deus em Cristo possa falar com você no tema da aula de hoje. Uma mulher em julgamento. Esse é o tema da lição de número 7. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Aproveita também, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus, alcançar mais pessoas para Cristo, tá? Coloca aí hashtag Glória a Deus, eu vou ficar muito feliz com a tua participação por aqui. Lembrando a você que a gente está com uma plataforma muito especial, é o Facilita EBD. Acesse, gente. No Facilita EBD você vai encontrar recursos para professores da Escola Bíblica Dominical e eu espero que você possa ser edificado em Jesus. Tem um treinamento para professor da EBD também. A gente está comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes. Tem muita coisa boa aqui no canal, tá? E você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. Você acha o site do Facilita, as nossas playlists organizadas aí para você. É só você acessar e Deus em Cristo te abençoe. Nossa aula de hoje nós temos aí o texto bíblico, temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Uma mulher em julgamento. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos pré-adolescentes. Vamos analisar a passagem de João, capítulo 8. Faça essa leitura com os teus alunos. Gente, eu volto a bater nessa tecla. Leia o Evangelho de João, vai te ajudar muito na tua ministração, tá? E nós temos alguns textos bíblicos para apresentar para você. Primeiro, João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Faça essa leitura com os teus alunos, faça a anotação para você ministrar muito bem a tua aula. Segundo, nós temos outra leitura em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Não se esqueça de ler esse texto em sala de aula. Nós estamos analisando uma passagem bíblica a respeito de um julgamento que os religiosos fizeram contra uma mulher que foi pega em adultério. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O que diziam os fariseus e mestres da lei? Quando a gente olha para as Escrituras e entende o contexto onde esse texto de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11 está inserido, nós compreendemos que João, em sua narrativa, tenta apresentar Cristo como Senhor, como Deus. Observe que ele está combatendo uma heresia conhecida como o gnosticismo, que dizia que a salvação viria pelo conhecimento, que nós deveríamos negar a nossa carne, que Jesus era uma criatura, comparado a um aion, esse é o termo para aquele período, para aquela época. E a gente entende a partir dessa filosofia e também a defesa de João através desse evangelho que o capítulo 8 é uma passagem exclusiva. Você não acha, por exemplo, esse texto de João 8, versículo 1 ao 11 nos outros evangelhos dessa narrativa, onde encontramos uma mulher pega em adultério. E nós entendemos, à luz da Bíblia e à luz desse contexto, que João procura demonstrar que Jesus é Deus em todas as atitudes dele aqui. Que ele é Senhor, que ele continua sendo Deus, Criador do universo. E ele está com controle na palma da sua mão. Só que o contexto religioso daquela época demonstra também outro princípio. Os fariseus, os saduceus se unem contra Cristo. Isso aqui era algo que não era aceitável naquele período. A perseguição contra Jesus é tão terrível que tanto fariseus como saduceus se unem para perseguir Jesus. E os religiosos então se unem com o princípio da lei, que se um casal fosse pego em adultério, deveria ser morto por apedrejamento. Isso aqui já estava na lei. E a gente percebe, através das narrativas bíblicas, que eles tentam pegar Jesus com a própria palavra.
Cristo é conhecido como mestre, ele é chamado de Rabi, e a gente percebe que ele também entendia da lei. Ele conhecia a Beit Midrash, a Beit Sefer, ele estudou na Casa do Livro, ele conhecia muito bem da própria Escritura, que é o Antigo Testamento. A própria Bíblia faz questão de dizer que ele cumpriu todos os requisitos da lei de Moisés, ele obedeceu todos. E aqui a gente percebe que João está dizendo que Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo é homem, 100% humano e 100% Deus. Ele está dizendo que Cristo obedeceu a lei em tudo. E aqui você acaba percebendo exatamente algo que é interessante, que a sociedade judaica defendia esse princípio da morte para aqueles que fossem pegos em adultério. Outra coisa que você vai perceber nessa narrativa, só a mulher aparece aqui nesse julgamento, não aparece o homem. O que aconteceu com o homem? Ou seja, pegaram aquela mulher para poder perseguir Jesus. Eles estavam dispostos a tirarem a vida daquela mulher para poder pegar Jesus em uma contradição. E naquela época não havia tribunais. Os tribunais eram realizados às portas do templo, no dia a dia, pelos sacerdotes. Eles então espancam aquela mulher. Eu acredito que aquela mulher foi arrastada pelos cabelos. Aquela mulher foi espancada, foi chutada, foi agredida. E ela chega até Jesus toda acabada, sobre um duro julgamento. Pela lei, eles encontravam o argumento de retirar a vida daquela mulher que foi pega em adultério. Mas João está demonstrando no Evangelho que Jesus é Senhor, que há o plano de Deus. E o Evangelho de João mostra a questão da unidade em Jesus, do plano da salvação por todos, até por pecadores. E quando você lê o capítulo 8, essa passagem dessa mulher pecadora demonstra para a gente que nós estamos no lugar dela, que nós não merecemos, éramos para ser julgados, deveríamos ser mortos, esbofeteados, levados ao sacrifício, mas Cristo está ali, perto daquela mulher. E avançando, vamos para o segundo ponto para poder entender essa narrativa aqui. O segundo ponto trata sobre o seguinte assunto: atire a primeira pedra quem não tem pecado. A Bíblia faz questão de dizer, João faz questão de narrar isso que acontece. Cristo, ele não é pego de surpresa, ele é o Senhor dos Senhores. Ele não é surpreendido quando pecamos, mas ele é o Deus da glória. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe do início e sabe do fim. Sabe de tudo aquilo que realizamos antes mesmo que aconteça. Ele é soberano. É claro que existe também a sua vontade permissiva. Ele sabe exatamente quando pecamos e por que pecamos. E por causa desse pecado, ele deseja nos atrair de volta para a presença de Deus. Ele nos dá o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas pessoais, como ele deu àquela mulher que foi pega em adultério. Mas é interessante que em todo o tempo ele não está ali para ser juiz, mas para ser resgatador. Em todo o tempo ele não olha para você com um olhar de julgamento, mas ele olha para você como Deus em glória, como olhar de amor, baseado em João 3,16. Ele ama o mundo de tal maneira. E João 8, versículo 7, é uma resposta fantástica. Aquela mulher jogada aos pés de Jesus, nós também somos jogados aos pés de Jesus pelos nossos pecados, pelo julgamento dessa vida, como aquela mulher fez. E o que Cristo faz? Cristo não julga a mulher, mas ele traz a consciência aos perseguidores. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Que pancada espiritual, que mensagem poderosa. Cristo, então, é aquele que tem direito de nos apedrejar, como queriam apedrejar aquela mulher. Mas ele, então, direciona a consciência aos corações. Através do seu Espírito, ele traz uma mensagem de poder. Aquele que não tem pecado, faça o julgamento. Atire, então, a primeira pedra. Cristo é Senhor e soberano. Ele sabe muito bem que todos os religiosos eram pecadores e também precisavam da graça de Deus. E o que é pecado? Pecado é aquilo que é contrário à vontade de Deus.
pecado é desobedecer a Deus, é errar o alvo. Como o próprio Adão e Eva pecaram, desobedeceram ao Senhor, erraram o alvo, mas não foram mortos ali. Experimentaram da morte espiritual por sua própria vontade, mas Deus em glória os procurou no jardim. Deus em glória os restaurou no jardim, dando vestes. Deus em glória direcionou um propósito. Deus em glória resgatou aquele povo perdido. E é interessante que Deus é esse missionário. Nós pecamos, nos afastamos, mas em todo tempo Ele deseja estar conosco. Ele olha para a gente todo ferido, no chão como aquela mulher, e nos enxerga como seres humanos. Outro argumento que precisamos observar aqui é a respeito de ser pecador. Quando olhamos para o texto de Romanos capítulo 3, versículo 23, entendemos que todos os humanos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Cristo sabia que todos aqueles juízes haviam pecado, estavam distantes da glória de Deus. Mas o próprio texto de Romanos também diz que Cristo é aquele que nos restaura em Deus através da sua graça pela cruz do Calvário. Cristo sabia de um plano maior para aquela mulher. Cristo sabe de um plano maior para você. E ser juiz é uma tentação nesses dias. Hoje, com as redes sociais, muitos se tornam juízes. Juízes através de uma lente, juízes através de uma tela de celular, através de um computador, mas se esquecem que também são julgados. Temos a facilidade de criticar, de falar mal, de xingar, de expor as pessoas, mas se esquecemos que também somos expostos, que também estamos em pecado. Cristo sabia de tudo isso. Olhava para os juízes daquela época que estavam julgando aquela mulher e ele não dá uma palavra a não ser a palavra certeira. Se vocês não pecaram, atirem a primeira pedra. Fiquem à vontade. Cristo é fantástico. Ele é aquele que olha para a gente e conhece o nosso interior. Ele é aquele que olhava para aquela mulher, mas ao mesmo tempo olhava também para os pecadores, para os juízes e entendia que eles também eram pecadores. Que riqueza temos aqui. E é claro, estou contribuindo com você, comenta aí. Vamos avançar então, em nome do Senhor, para o próximo ponto da aula de hoje. Vá e não peques mais. Depois que aqueles juízes se afastaram daquele alvoroço que eles causaram, a Bíblia diz que Deus, Jesus, olha para aquela mulher pecadora. Ele olha para a gente e nos dá uma nova oportunidade, sabe? Ele diz para aquela mulher, vá e não peques mais. João capítulo 8, versículo 10 e 11, está escrito que Jesus olha profundamente para aquela mulher, conhece seu pecado. Aquela mulher olha para Jesus, esperando ser julgada. E sabe qual é a mensagem de Jesus? Eu não te condeno. É a mensagem do perdão. Ele traz um aconselhamento, vai e não peques mais. É a mesma mensagem que ele traz para a gente. É o mesmo olhar soberano para o nosso coração. Ele estava desenhando no chão, conversando com o Deus da glória. Traz uma mensagem certeira para os juízes, mas ao mesmo tempo também uma mensagem certeira para aquela mulher. O perdão está acessível através de Cristo. Cristo poderia trazer a sentença de morte, mas ele traz a sentença do perdão, a sentença da restauração. O perdão de Deus é estabelecido por Cristo na cruz do Calvário. Para mim, para você, estávamos julgados como aquela mulher, lançados no chão. Esperávamos o mal, mas em Cristo somos resgatados. Em Cristo alcançamos o perdão. Cristo se torna a ponte sem que nós mereçamos. Ele aparece em glória. É isso que João está dizendo para a gente no seu evangelho, com o exemplo dessa mulher. Dizendo que nós somos aqueles pecadores, mas ao mesmo tempo somos restaurados em Jesus porque Ele nos oferece o perdão. E ao receber o perdão, precisamos ter uma vida diferente, não praticar mais aquele pecado que realizávamos, mas andar para a glória de Cristo em um relacionamento com Jesus. Gente, eu espero que essa aula possa ter edificado você através do exemplo dessa mulher aqui. Se Deus falou com você, se essa palavra falou no teu coração, comenta aí, tá? Te aguardo por aqui na nossa próxima aula, se Deus quiser, onde nós vamos tratar sobre um tema muito especial. Lição de número 8, Jesus, o verdadeiro pastor.
o pastor verdadeiro. Que Deus em Cristo abençoe você. Acesse o Facilita EBD, segue a gente no nosso Instagram. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de escola bíblica dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de escola bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de escola bíblica dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.